participantes aqui, pelo menos só para ter certeza que o pessoal está presente, né? Deixa eu ver, a gente tem aqui só confirmar aqui, então a gente tem o André, a Cristiane, Mariana, Mário, Pedro e Thales. Ótimo. Bom, então agora com o nosso áudio funcionando, infelizmente aqui sem a parte do áudio, apenas afirmando aqui que o nosso evento está sendo gravado para que os faltosos possam assistir posteriormente, tá certo? Então eu vou iniciar aqui novamente a apresentação que eu já vinha fazendo, né, e enfim, a gente tem aqui, ter aqui o melhor aproveitamento possível. Pessoal, palestra Princípios do Comportamento Canino. Por que é que eu me dediquei então a criar esse evento, né? Primeiro, vamos partir aqui nos objetivos. Ambientar os alunos com relação aos mecanismos de aprendizagem canino, variáveis comportamentais, variáveis externas e aplicações práticas com casos reais. Lembrando só mais um detalhe, caso alguém volte a ter os problemas com o material, ou não estar me ouvindo, ou não estar entendendo, eu estou com o WhatsApp aqui na minha frente, pode me chamar e nós vamos fazendo aqui a nossa monitoração, tá certo? Então vamos lá. Ambientar os alunos com relação aos mecanismos, já falei. Possibilitar que o participante tenha uma postura mais crítica e técnica ao analisar o cão, bem como aplicar estratégias mais eficazes nos tratamentos e programas de treinamento. E agregar valor e conhecimento aos profissionais, de modo que se destaquem pelo conhecimento, experiência e técnicas. Bom, só para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu trabalho há aproximadamente 6, 7 anos com adestramento de cães e eu comecei no Exército Brasileiro. Como eu era terceiro sargento de cavalaria, eu fui designado para fazer o curso de adestrador de cães de guerra e chefiar e desenvolver os treinamentos de cães de patrulha e cães de faro nesse quartel. Então, para mim, foi praticamente uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, né? Foi, enfim, foi uma situação assim bem gratificante. Eu tô vendo aqui a mensagem do Mário no WhatsApp. Mário, o vídeo está desabilitado, tá certo? O vídeo realmente está desabilitado pelo seguinte, o áudio ele só está funcionando a partir do tablet. Então eu estou fazendo a apresentação para vocês a partir do tablet, mas a função aqui de selfie pro tablet, para vocês me verem, ela está desabilitada. Então vocês só vão conseguir me ver. E também, pelo menos o importante é acompanhar aqui os slides, tá certo? Se vocês não estiverem conseguindo ver o slide, me avisem, tá certo? O importante é verem o slide e os vídeos que eu vou passar para vocês, tá certo? Então é isso, só para seguir, tá? Então o importante é que a nossa palestra tenha o áudio, vocês me ouvirem e estejam vendo os slides. Esse é o mais importante, tá certo? Então só concluindo aqui, eu trabalho há aproximadamente 6, 7 anos com adestramento de cães. Comecei no Exército Brasileiro como chefe de canil e hoje a minha ênfase é o atendimento doméstico. Eu também preparo cães para guarda e proteção, mas hoje a minha ênfase aqui é o atendimento doméstico. Inclusive, aqui em casa, eu hospedo cães com problemas comportamentais para aplicar terapias neles, né? Inclusive, eu vou explicar um caso que eu estou desenvolvendo aqui na minha casa que é bem interessante, tá certo? O porquê que eu me propus a fazer essa palestra com esse tema. Lembrando que teremos mais palestras aqui ao longo dos meses, né? Acredito que nós possamos ter um material bem produtivo aqui nessa nossa apresentação, então nós teremos aí bastantes assuntos para debater futuramente, tá certo? Então, assim, por que eu me propus a estar tratando desse tema de comportamento canino, né, os princípios de comportamento canino? Porque, infelizmente, hoje, o adestrador é taxado, é conhecido como alguém que judia ou maltrata os animais. É o cara que puxa pescoço, é o cara que dá choque no cachorro e etc, né? Mas veja só, o objetivo não é trabalhar somente com adestradores. Nós temos aqui profissionais do mercado pet, tais como o pessoal que trabalha com banho e tosa,
pet sitting, dog walking, hotel para cachorro. Então, o conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui serve para todos esses profissionais, tá bom? E veja só, muito do que eu falar aqui para vocês, ou pelo menos boa parte, logicamente tem um estudo, tem uma pesquisa, né, tem toda uma análise, mas pode ser que uma coisa ou outra que eu diga aqui, como por exemplo a teoria da dominância, na qual eu acredito e vejo na prática como é que funciona, alguns possam acabar discordando, tá? E essas opiniões contrárias eu respeitarei sem problema nenhum, tá certo? Não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, estou aqui para distribuir novos conhecimentos e agregar alguma coisa para vocês também. E acredito que eu teria muito a aprender com cada um de vocês se tivéssemos essa oportunidade, tá certo? Então, retornando, inclusive o Mário Luiz, né Marião? Fizemos aí pelo menos uns 2, 3 cursos juntos aí em Bragança, Minas Gerais, lá com o Max Macedo, né? Então o Marião já é conhecido nosso, já é de casa. O André também, o André tá trabalhando comigo aí, né? Já ministrei algum curso para ele, a gente precisa finalizar, né? Mas enfim, né? São pessoas aqui, são amigos com os quais eu troco conhecimento. Então é isso. O objetivo principal desse trabalho é nós tornarmos o nosso trabalho mais técnico e mais crítico. Não é simplesmente você chegar lá no cachorro e aplicar uma única técnica para resolver uma série de problemas, tá certo? Vou dar um exemplo. Tem uma corrente muito forte aqui no Brasil, que ganha espaço, né, com facilidade aí, que é a questão do treino positivo. Olha só, eu não sou contra o treino positivo. Eu vejo nele uma série de vantagens, mas para mim não é a solução final e única para a série de problemas que nós encontramos hoje em dia, né? Da mesma forma que o meu objetivo aqui é nós não trabalharmos só com colar de elo, tranco e forçamento, não pretendo também colocar na cabeça de ninguém aqui que, olha, eu só trabalho com treino positivo. Não. Todas as técnicas que eu aprendi, todas as ferramentas que eu aprendi a utilizar, eu avalio a necessidade do cão, eu avalio o histórico dele e aplico a estratégia mais viável, né? Então, se alguém pensa assim, olha, é só treino positivo. Não, porque com o colar de elo, puxões ou qualquer coisa. Na minha visão, não é bem por aí, tá certo? Imagine só você num hospital, um monte de pessoa doente, pessoas com fraturas, cânceres, gripes, uma queimadura, e você vai tratar todo mundo com aspirina. Será que vai dar certo? Não vai, né? Então, eu não vou conseguir tratar um cão com a síndrome da separação utilizando o colar de elo e o puxão. Isso não vai resolver o problema. Da mesma forma que eu não conseguiria tratar um cão extremamente agressivo, um cão assim com uma agressividade crônica praticamente, com treino positivo. Isso aí é fisiologicamente impossível, né? E eu vou explicar depois o porquê, tá certo? E, enfim, né? Esses aqui são então os nossos objetivos e as minhas justificativas. Deixa eu só passar aqui para o próximo slide. Então tá, plano da nossa aula, né? Vamos trabalhar com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa vai ser a nossa estruturação. Esse latido que vocês estão ouvindo, pessoal, é do meu cachorro Aquiles, tá? Então, assim, começou a parar a gente na frente, circular muito, ele late, ele faz cara de bravo e eu ensinei ele a fazer isso mesmo, né? Minha esposa tendo lá dar um jeito nele. Então, desculpem o incômodo. Então vamos lá, a introdução, a apresentação dos participantes. Veja só, como a gente está com essa dificuldade aqui na questão do áudio, quem quiser depois se apresentar ou tirar uma dúvida específica, manda aqui pelo WhatsApp, o celular está do meu lado e eu respondo prontamente o que vocês passarem no WhatsApp para mim, tá certo? Então essa introdução já está sendo feita. O desenvolvimento é a parte mais importante. O que está incluído aqui no nosso desenvolvimento? As variáveis externas do comportamento canino, tá certo? Então, como que eu trabalho e como eu acredito que vocês trabalhem, né? A pessoa chegou e falou assim, olha, o meu cão tem tal problema. É importante analisarmos ele basicamente sob duas perspectivas. O ambiente e o indivíduo, a genética dele, a raça, quem ele é, né? Então, nesse desenvolvimento,
eu estaria abordando essa questão. As variáveis externas, isso inclui o ambiente, isso inclui o tutor, o adestrador, a vida pregressa do cão, o passado dele, o que aconteceu com ele, o que ele sofreu, como ele foi criado, como ele foi ensinado, né? E também, em alguns casos, pessoal, o criador, né? Eu vou explicar para vocês o porquê, uma questão de experiência própria. Tem hora que a gente pega umas bombas relógio, né? E o problema estava lá no momento em que o criador escolheu o macho e a fêmea para preparar a ninhada. Você está diante de um cão extremamente complicado, um cão extremamente medroso, mas por quê? Porque os criadores não tiveram o cuidado de selecionar o pai e a mãe com características desejáveis que viessem a dar à luz a filhotes com características semelhantes, né? Então, às vezes você pega um cão aí para tratar ou resolver um problema, ou até tentar fazer um adestramento básico de obediência, mas você não consegue progredir. Por quê? Porque o dono não sabe explicar a situação, muitas vezes ele não vai te falar por tudo que o cão passou, e pior ainda, ele não vai nem saber te falar onde, te passar as características ou histórico de quem criou e vendeu aquele filhote, né? Então, duas coisas com as quais eu já me deparei, e é importante nós avaliarmos, nós não podemos abrir mão disso, né? Uma família entrou em contato comigo, olha, queria que você adestrasse a nossa Border Collie, uma Border Collie muito bonitinha, muito boazinha, muito inteligente, que com 1 ano e meio morreu. Mas ela morreu por quê? Ela morreu porque ela estava tendo por dia aproximadamente 13 ataques epiléticos. E esses ataques epiléticos eram, segundo o médico veterinário que aplicou os exames, era uma falha genética daquela ninhada. Então a pessoa, muitas vezes na melhor das intenções, faz a procriação, vende os filhotes, só que ela não se atenta para isso. E aí ela vende um cão que está fadado a, em algum momento da sua vida, apresentar algum problema de saúde complicado que muitas vezes não tem cura, porque é um problema genético. E um outro caso que eu estou tratando aqui, e que nós conseguimos evoluir muito bem, foi um pastor alemão, extremamente agressivo, extremamente reativo. Qualquer pessoa ou outros animais que ele via na rua ele queria atacar, né? Mas enfim, né? Onde surgiu esse nível de agressividade? No criador. Esse canil, onde eu investiguei depois o histórico desse canil, né? Ele tem a tradição de criar pastores alemães agressivos, não sei porquê, não sei o que eles ganham com isso. Mas, inclusive, uma das donas me falou que o criador tinha o hábito de agredir seus pastores alemães para que eles desenvolvessem cada vez mais hábitos e costumes agressivos e os filhotes carregassem essa informação genética, né? Então, quando eu levantei as informações, eu falei para a dona do filhote, né, olha, eu soube que esse canil tem tal tradição, tem tal histórico, então é por isso que o seu filhote é extremamente agressivo, né? Mas por quê? O problema começou lá atrás, no criador, tá certo? Então, só seguindo aqui a explicação do plano de aula, é muito importante também nós analisarmos de onde vem esse filhote. Não basta somente você estudar o ambiente ao qual ele pertence, os hábitos do dono e o que aconteceu com ele no passado, mas também de onde ele veio. É muito importante saber isso, né? Dando seguimento aqui, próximo slide, as variáveis comportamentais do cão. Importante, aliás, digamos assim, o cão é a nossa atividade fim. Então, é muito importante nós conhecermos algumas variáveis dentro do comportamento dele, né? Então, eu busquei organizar aqui o nosso plano de aula da seguinte forma. A diferença entre condicionamento e treinamento cognitivo, não é mesmo? A título de comparação, mapa ou GPS. Quem conhece o Max Macedo, quem fez os cursos dele, com certeza vai saber onde eu estou indo, tá certo? Mas vocês vão entender também o porquê eu estou usando essa comparação, mapa ou GPS. Vamos falar sobre o condicionamento clássico de Ivan Pavlov e sobre o condicionamento operante de Frederick Buzz Skinner. Vamos falar também sobre a neurofisiologia, que é o caminho para o aprendizado. E aqui nos tópicos, né, parte do cérebro canino. Se quiserem anotar, e é importante, a questão aí
a teoria do cérebro trino. É importante nós conhecermos a teoria do cérebro trino e os hormônios e neurotransmissores envolvidos nessa teoria de cérebro trino e como que ele influencia o rendimento, a produtividade do cão no treinamento, veja só, no treinamento e no tratamento de um desvio comportamental, um problema comportamental que o cão tenha, eventualmente. Tá certo? E para nós chegarmos aqui adiante, quer dizer, para podemos prosseguir aí para a parte da conclusão, né? Eu até esqueci de colocar no slide, mas conceitos importantes sobre o comportamento canino, ele está englobado na nossa conclusão. Ou não, quer ver? Eu acho que eu falei besteira. Não, a conclusão vem depois, tá certo. Então, ainda dentro aí da parte do desenvolvimento, conceitos importantes sobre o comportamento canino. Conceitos importantes por quê? São, digamos assim, peças-chave para a solução de alguns problemas, né? Veja só, né? Você saber trabalhar com um formulário de anamnese, né? As perguntas que você faz para o dono, o que você precisa saber sobre o cachorro para você poder direcionar da melhor maneira possível a sua proposta de trabalho. Etapas e regras de treinamento. Não tem coisa pior do que você pegar um cachorro e treinar no automático, sem saber o que está fazendo, sem uma proposta, sem uma medição e, sabe, você praticamente ali gastando seu tempo, energia e tendo pouco resultado, né? Então, por isso que é bom a gente poder fazer um planejamento no nosso trabalho, né? Meu objetivo também é que no nosso grupo de WhatsApp de alunos eu possa compartilhar com vocês os livros que eu li, que me possibilitaram ter esse conhecimento e também os documentos, formulário de anamnese e alguns outros materiais que eu utilizo para estar organizando aqui o meu trabalho, tá certo? É importante a gente falar também sobre os aspectos do instinto, hierarquia, dominância, cães maduros e cães imaturos, é muito importante a gente saber definir o que é isso, né? De onde que eu tirei esse conceito? Cães maduros e cães imaturos. Livro de Conrad Lorenz, E o Homem Encontrou o Cão. Eu vou compartilhar com vocês depois esse livro. Um livro de quase 300 páginas, mas que assim é importante ser lido, né? É um livro assim que traz uma base de conhecimento muito boa. Diferença entre incentivo ou reforço. Qual que é a diferença entre um e outro? Como que cada um influencia o treinamento? Mecanismo de disparo. Isso aqui é uma outra coisa assim essencial para o nosso trabalho. Tipos de estímulo, tipos de estímulo e tipos de resposta. Maravilha? Conclusão. Então, na conclusão, eu quero debater com vocês aí alguns casos práticos, as estratégias aplicadas e resultados. Então, eu havia perguntado alguns dias atrás no nosso grupo de WhatsApp, olha pessoal, dúvidas, alguns problemas que vocês estão enfrentando e que eu posso estar ajudando. Nós vamos estar debatendo aqui na nossa palestra, beleza? Retirada de dúvidas e falaremos também sobre alguns próximos eventos. A retirada de dúvidas, caso vocês tenham dificuldade em utilizar o nosso chat, manda pelo WhatsApp também. Eu estou com ele aqui na minha frente e a gente vai dando as respostas aí na medida do possível. Tá certo? Até aqui alguém com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então vamos dar seguimento aqui. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Vamos lá. Então, estamos iniciando efetivamente aqui a nossa apresentação, tá certo? Lembrando que eu pretendo dar um breve intervalo, né, pelo menos para tomar uma água, ir no banheiro, tomar um café. Então, a previsão que eu faço é que nós tenhamos aqui 3 horas de apresentação. Então, quando nós estivermos aí com 1h30, eu vou dar um intervalo de 10 minutos, não vou nem fechar o notebook, não vou desligar aqui a nossa sala de aula, vou deixar tudo do jeito que está, vou parar aí uns 10, 15 minutos, vocês também, e a gente segue depois, tá certo? Então vamos lá. As variáveis externas. O que é importante a gente considerar? Então, primeiro, vamos observar o seguinte. Você foi chamado para entrevistar uma família, observar, fazer uma análise comportamental. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui serve também para o pessoal que trabalha no pet shop, com banho e tosa, tá certo? Nós vamos chegar nesses, vamos fazer as comparações necessárias aqui, tá certo?
Mas eu vou utilizar aqui o meu trabalho de adestrador como referência para a gente estar debatendo as coisas. Então vamos lá. Imagine então que você foi chamado, você foi num lar e está fazendo a entrevista com o pessoal, está observando o comportamento do cão. Diante do caso, é importante então ser analisado o ambiente, o tutor, o adestrador, no caso, eu diria assim, né? É bom você se conhecer, né? Diante dessa situação. Por que é importante você se conhecer? Você saber se você está preparado para resolver aquela situação ou não. Se você vai precisar de ajuda ou se alguma outra pessoa será mais indicada para fazer aquele trabalho. Tá certo? E a vida pregressa do cão e o criador, como eu havia dito. Então, pessoal, vamos considerar o seguinte: o ambiente é algo que pode ser alterado. O adestrador deverá orientar as mudanças necessárias de modo a alcançar o seu objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi como adestrador, isso, né, há um bom tempo atrás, foi uma senhora que entrou em contato comigo, né, falando que o Lhasa Apso dela ficava enlouquecido quando tocava a campainha da casa, né? E aí, buscando maiores informações, ela me contou a história de que um dia ela recebeu uma visita quando o Lhasa dela era mais novinho, né? Ela recebeu uma visita, tocou a campainha, o cachorro não dava muita bola para a campainha. Mas quando a pessoa entrou, acidentalmente, quando entrou na casa, pisou na patinha do Lhasa e aquele Lhasa reagiu de forma agressiva, mordendo o calcanhar da pessoa. Né? Mas foi tudo assim, quase que um ato contínuo, né? O toque da campainha, assim, a pessoa apertou a campainha só para falar que estava entrando, né? Apertou a campainha, abriu a porta, no que ela entrou, o cachorro estava meio que assim, muito em cima da pessoa, a pessoa acabou pisando na patinha dele, e o que aconteceu então? O cão associou aquele momento doloroso da pisada com a campainha que ele tinha ouvido há poucos momentos atrás. Então, conversando com essa senhora, eu pude entender que o problema daquele cão, dentre outros, o problema assim mais relevante para aquele cão era a lembrança negativa que a campainha daquele apartamento trazia para aquele cachorro no momento em que ele era tocado. A campainha era tocada, né? Foi feita uma associação, a gente vai falar sobre isso depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você se depara com um caso para ser tratado, leve em consideração tudo aquilo que estimula o cachorro a fazer uma determinada coisa. Então, nesse caso, a campainha era o estímulo que fazia o cão latir e ficar agressivo, porque houve uma associação lá no passado. Veja só, eu estou falando de campainha, mas pode ser também que nós tenhamos aí outros estímulos ambientais envolvidos também. Vamos supor, um cão que fique... melhor, eu vou utilizar um exemplo de uma amiga minha, né? Ela foi participar de uma competição de demonstração de cães de guarda e proteção, né? Tem um nome específico essa competição, IPO, né? E quando ela chegou lá no local do treinamento, tinham alguns carros próximos e esse cachorrinho que ia fazer a apresentação, ele adorava passear de carro. Ele não podia ver a porta de um carro aberto, qualquer carro que ele já pegava e já entrava. Ele praticamente se fechava para o mundo à volta dele, só via a porta do carro que estivesse próximo e caía para dentro. Um outro estímulo ambiental, não é mesmo? E aí essa minha amiga foi competir, o cachorro percebeu que tinha um carro próximo, o que ele fez? Abandonou a competição, saiu correndo e entrou no carro. Então, é isso que eu falo, né? Sobre essa variável externa, diante de qualquer situação que vocês estiverem tratando, busque entender como que o ambiente influencia o comportamento canino. Nos dois casos que eu falei, um deles foi a campainha e no outro foi o carro à volta do ambiente de treino, que fez o cachorro se desconcentrar, certo? E aí, com essa senhora que eu estava atendendo no apartamento, qual foi a solução que eu apresentei para ela? Muito simples, né? Retire a campainha de sua casa. Se o seu problema é o latido e o comportamento agressivo do cachorro, tenha certeza, toda vez que essa campainha for tocada,
ele continuará tendo esse comportamento, essa reação alimentada pelo barulho da campainha, é um comportamento que vai progredir, ele estará se perpetuando. Então, a primeira etapa do treinamento, tire essa campainha, tá certo? E aí a senhora, nossa, mas aí como é que eu vou atender o pessoal, tal, não sei o quê? Faz o seguinte, pede para a pessoa te ligar um pouco antes dela estar chegando, né? Quebre no seu cachorro a expectativa de que alguém vai entrar por aquela porta. E como você vai quebrar essa expectativa? Removendo a campainha. Deixa o seu cachorro em jejum, e a hora que a pessoa entrar na casa, ela já entra com um pouquinho de petisco na mão, para na hora que, digamos assim, ocorrer essa recepção, haja uma recepção positiva, uma impressão positiva da pessoa que está entrando, tá certo? Ou seja, eu removo a campainha para não acontecer o reflexo daquele estímulo, né? E aí eu busco modificar o comportamento do cão com relação à pessoa que está chegando com uma impressão positiva, ou seja, o petisco que está sendo dado assim que a pessoa entra, tá certo? Então a minha solução foi encontrada alterando o ambiente, certo? Com relação à minha amiga que teve o problema lá do cachorro que abandonou a competição para entrar no carro, eu não sei o que ela fez, mas pode ter certeza, em momento algum vocês encontrarão uma competição, um curso de adestramento, um evento desse que não tem um carro por perto. Então a solução seria buscar adaptar o cão a esse ambiente, a saber trabalhar. Espera que eu recebi uma mensagem aqui no grupo. Deixa eu só verificar uma situação aqui. A Mariana perguntou o seguinte aqui no WhatsApp. Carlos, ao invés de retirar a campainha, não poderia associá-la a outra coisa para que o cão tivesse outro comportamento? Exatamente. Só dando continuidade aqui à explicação, né? Foi retirada a campainha, orientei a tutora que os visitantes tivessem alguma recompensa imediata, assim que tivesse um encontro com o cachorro. Posteriormente, qual foi a orientação passada para ela? Olha, agora você vai colocar uma campainha com um outro som, só que antes de colocar essa campainha, antes dela ser instalada, vamos ligar ela na tomada, vamos fazer aqui uma gambiarra, e toda vez que eu apertar a campainha, eu vou dar um petisco pro cachorro. Aperta a campainha nova, petisco. Campainha nova, petisco. Campainha nova, petisco. O que eu fiz? Eu modifiquei a percepção daquele estímulo ambiental. Então aquela campainha parou de ser um motivo de latido e comportamento agressivo e se tornou um estímulo positivo, ou seja, o cão ele passar a ligação tinha caído, tá certo? A ligação tinha caído. Eu retomei aqui o contato e já ativei o vídeo novamente, tá certo? Às vezes a ligação vai cair, tá? Como é sinal de Wi-Fi aqui e o tempo está fechando, às vezes o sinal dá uma caída. Mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo agora. Correto? Bom, vamos seguir aqui com a nossa apresentação. O André está conseguindo me ouvir agora, né? Maravilha. Então tá bom, aqui voltou ao normal. Então, como eu estava falando, deixa eu ver, o Mário mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ô Mário, você está conseguindo me ouvir agora, né? Bom, vamos seguir aqui. Então, só para concluir, pessoal, ao analisar um caso, o cão é agressivo, o cão é medroso, o cão é ansioso, ótimo, ele é parte da solução. Mas investiguem o que no ambiente
o torna daquela forma. Maravilha? Agora, olha só, vamos partir aqui para a parte do tutor. Lembrando só mais um detalhe. É muita informação que eu estou passando, não daria para eu anotar tudo isso aqui nos slides. Seria inviável, seria muita informação. Então, o material, apesar de estar sendo gravado, é muito importante que vocês anotem, se possível, né? Deixe marcado aí num caderno, numa folha de papel e tenham como uma referência futuramente, quando precisarem. Tá certo? Prosseguindo, aqui a questão dos tutores, né? Eu diria que o tutor ele faz parte do ambiente. Só que ao analisar um caso, nós precisamos analisá-lo de modo isolado, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou tratando aqui um Beagle de 5 anos com síndrome da separação. Eu comecei a trabalhar com ele recentemente. E eu fui visitar esse lar, a dona me mostrou toda a situação, né? Ela colocando a roupa dela de sair, pegando a bolsa, saindo do apartamento, e toda essa estimulação ambiental já deixando o cachorro ansioso, veja só, deixando o cachorro ansioso e gerando aí esse problema da síndrome da separação, tá certo? E aí, assim que ela saiu do apartamento, fechava a porta, o cachorro começava a latir, uivar, chorar, bagunçar tudo, fazer aquela bagunça toda, e etc. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte, faz o seguinte, olha, põe a roupa que você vai usar para trabalhar, pega a bolsa, mas não sai. Fica dessensibilizando o cachorro, dessensibilize-o, né? Quebre a expectativa de que colocar a roupa para sair significa que você vai sair efetivamente, né? Até o cachorro se acostumar com aquilo. Bom, seria uma solução, mas não era por completo. Por quê? Durante a entrevista, isso porque também o marido estava perto, tá? Então, veja só, vou abrir um parênteses aqui nesse tópico. Observe o tutor e todos os membros familiares, tá certo? Por quê? É uma casa que tem um homem, uma mulher e uma criança. E dessa família, a dona tratava o cachorro, fazia umas brincadeiras, ela fazia alguns tratamentos com ele que deixava o cachorro muito ansioso. Então, quando você vai brincar com um cachorro, quando você vai treinar um cão, faça-o sem projetar muita emoção. A emoção, ela dá um significado muito forte àquele momento que o cachorro está vivendo. E o que essa dona fazia, brincando com o cachorro dentro do apartamento, deixava o cachorro ansioso. Ela pegava a bolinha, pegava o brinquedo, corria pelo apartamento com o cachorro, fazendo assim, "Ih, bebê, isso, não sei o que, tal, e corria para lá e para cá, e ela deixava o cachorro ansioso, o cachorro pulava, o cachorro latia para ela. O que foi acontecendo então? Ela projetou tanta emoção em tudo que ela fazia com o cachorro, que o cão começou a desenvolver reflexos assim, muito sensíveis de ansiedade para ela. O dono, o marido, ele já tinha um comportamento mais frio, mais afastado. Ele não é tão emotivo com o cachorro. Quando eu percebi isso, eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai fazer diferente. Vamos criar uma situação na qual o seu marido saia do apartamento e eu vou ver como é que o seu cachorro vai reagir quando o seu marido sair do apartamento. Mas não deu outra. O camarada, ele pegou a chave do carro, se arrumou, saiu do apartamento, deixou o cachorro sozinho, o cachorro não fez nada. E aí, né, a minha conclusão, veja só como é importante nós analisarmos cada pessoa que faz parte da família. A minha conclusão foi a seguinte, olha, vamos trabalhar a síndrome da separação do seu cachorro. Eu vou levar ele para casa, até porque haveria coisas a serem feitas, mas eu já adiantei para ela, olha, o seu cachorro é desse jeito porque você, com o devido respeito, é você quem o deixa dessa forma. A maneira como você trata ele, as suas brincadeiras carregadas de emoção, deixam ele muito ansioso, de modo que praticamente tudo aquilo que você faça com ele dê um pico de ansiedade e faça ele ficar desnorteado da maneira que fica.
E vou falar uma coisa para vocês. A hora que o cachorro fica ansioso, medroso ou agressivo, olha, dificilmente alguma coisa vai mudar aquele comportamento, pelo menos naquele momento. E eu vou explicar para vocês depois o porquê. Bom, parei para tomar um gole de água aqui. Ficando com a garganta seca já. Mas, pessoal, disso que eu falei com relação ao tutor, ficou claro? Deu para entender como é importante a gente analisar o tutor também, qual é o papel dele no comportamento do cachorro? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu? Por favor, mandem aqui a pergunta, né, no WhatsApp e tal. Eu tô atento aqui para responder as perguntas de vocês. Beleza? Veja só, vida pregressa. Isso aqui é uma outra coisa que dá muita dor de cabeça na hora de tratar o comportamento do cão. O que acontece, pessoal? Eu vou citar um outro caso aqui que assim, não é que eu concluí, né? O caso foi interrompido, meio que assim, fugiu do meu controle, né? Não com relação assim ao trabalho que eu estava desenvolvendo, mas a decisão que os tutores tomaram com relação ao cachorro. Então, tratava-se de uma família, um marido, uma mulher, uma adolescente e uma criança, e 7 cachorros. 7 cachorros. 2 pastores alemães, um vira-lata, e mais quase que uma meia dúzia ali meia dúzia não, uns 4 Shih Tzu, Yorkshire, e dentre eles, um pastor belga de Malinois. Eu adoro essa raça, é a minha raça preferida. Eu tenho 2 pastores belgas aqui em casa e para mim, são insubstituíveis, né? O Malinois, ele tem uma característica que o torna único praticamente, que é, digamos assim, ele é muito sensível. Mentalmente falando, ele é muito sensível, né? O André, tá conseguindo me ouvir? Recebi uma mensagem aqui de que o áudio sumiu. Deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo aqui, o áudio tá seguindo normal. Alguém mais não tá conseguindo me ouvir? Eu acho que o problema, o André, tá sendo aí na sua comunicação, viu? O Pedro tá conseguindo me ouvir. O André, vê aí como é que tá aí a sua conexão, porque o restante está conseguindo me ouvir aqui tranquilamente e eu tô vendo que o áudio aqui está funcionando. Mas vamos lá então, dando seguimento aqui à nossa apresentação. Então, com relação à vida pregressa, né? Estou apresentando... tá ok, beleza então, André, vamos seguir. Então vamos ver aqui. Era um lar, e outro detalhe importante, era uma casa muito grande. Uma casa muito grande, com piscina, um jardim enorme, praticamente uns 500 metros quadrados de área livre, 4 pessoas e 7 cães, entre eles um pastor belga de Malinois. A característica principal do pastor belga é que ele é, digamos assim, ele é muito sensível, né? No popular, é um cão que, assim, ele fica melindrado, né? Qualquer coisa assim que acontecer com ele, é difícil de tratar depois, é como se fosse um cachorro assim que guarda mágoa, né? Para o popular. E, enfim, eu fui entrevistar aquela família, né? Aparentemente tudo bem, tudo tranquilo, mas quando eu cheguei na casa, pensa num cachorro medroso. O tempo todo longe, o rabo entre as pernas, um pastor belga, veja só, um pastor belga, que é um cão assim, via de regra, confiante, autoconfiante. Cachorro com muito medo, muito desconfiado. E aí eu fui observando o ambiente, eu observei 2 coisas que deixavam aquele cão extremamente amedrontado, né? O vira-lata daquela matilha, perdão da palavra, ele era um demônio, porque ele botava medo em todo mundo. Ele atacava os pastores alemães, ele atacava as Shih Tzu e ele adorava bater no Malinois também. Né? Aí vocês vão me perguntar, mas nossa, justo o vira-lata? O vira-lata. E eu vou, assim, a minha tese para que seja o vira-lata é o seguinte: os vira-latas, vocês já viram cão abandonado como sendo cão de raça? É difícil encontrar um cão de raça abandonado na rua. Acontece às vezes, mas é raro. A maioria dos cães que estão na rua são cães vira-latas ou sem raça definida. E
fazendo leituras e observando, a conclusão que eu cheguei é que o vira-lata ele tem é um dos cães assim que tem o mais forte instinto de sobrevivência dentre todos os outros cães. Por quê? Ele está na rua, ele está todo dia lutando pela sobrevivência dele. Então isso é uma coisa que o torna assim mais apto a disputar um território. Estou recebendo aqui um áudio não, uma mensagem do Pedro, deixa eu só verificar aqui. O vira-lata é mais dificultoso o trabalho de adestramento porque não tem uma característica certa, são limitados. Pedro, então vamos lá. Muito boa sua pergunta e eu vou, né, eu já vou te dar aqui a explicação. Só concluindo, tá? Só concluindo aqui a minha observação sobre o vira-lata. Por que esse vira-lata era tão corajoso, tão aguerrido entre os outros cães? Pelo seu elevado instinto de sobrevivência, porque os vira-latas, via de regra, estão abandonados na rua todo dia lutando pela sua sobrevivência. Então, não foram poucas as vezes que eu vi um vira-lata tomar conta de uma matilha, independente das outras raças. Tá certo? O instinto de sobrevivência deles fala muito alto. Já ouviram falar que um vira-lata dificilmente fica doente, ou quando fica doente consegue sobreviver? Pois é, ao longo dessa existência da humanidade, em que o cão começou a se juntar aos seres humanos, nós tendo aí essas misturas e os cães assim sendo abandonados, eles vieram desenvolvendo ao longo do tempo características de resistência ambiental, resistência à doença e um forte instinto de sobrevivência, né? Agora, respondendo aqui a pergunta do Pedro, né? Poxa, com relação ao grau de adestrabilidade do vira-lata, na minha opinião, são os cães mais fáceis de serem adestrados. Por quê? Capacidade para se adaptar. Veja só, o vira-lata está na rua, está chovendo, está fazendo vento, frio, calor. Às vezes ele está num campo, às vezes ele está num ambiente urbano. Ele está sempre migrando, ele está procurando comida. O vira-lata, o sem raça definida, é o cão que mais rápido se adapta às dificuldades. Então essa facilidade para se adaptar é o que o torna um cão de facílimo adestramento. Tá certo? Então é um tipo de cachorro assim que aprende rápido as coisas, porque a vida o ensinou a, querendo ou não, aprender rápido as coisas, aprender a sobreviver, né? E aí, continuando aqui, respondido a sua pergunta, então, Pedro, tá? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Novamente, eles não são limitados, pelo contrário, eu entendo como sendo aqui um dos cães que às vezes apresentam um dos melhores desempenhos com relação ao treinamento, tá certo? Beleza, então, Pedro. Agora, ainda sobre a vida pregressa, né? Eu estava falando desse Malinois e esse vira-lata, né? Castigava ele, batia bastante nele, né? Tinha bastante ataque. E esse Malinois vivia amedrontado, vivia acanhado, um cachorro muito tímido. Só que aí, olha só que interessante, né? Eu estava lá entrevistando aquela família e o dono, né? O dono da casa, ele saiu, ele foi fazer não sei o que e tal. Aí a esposa, ela chegou para mim e começou a falar assim no meu vídeo o seguinte, ó, na verdade, todo dia quando acontece alguma coisa assim, meu marido vai lá e bate no cachorro. Pega o chinelo, pega o pedaço de pau, bate, não sei o que e tal, porque ele não tem paciência com o cachorro. E aí, né, me veio mais uma peça de quebra-cabeça aqui. Poxa, então, esse camarada aí é medroso, não é só porque ele sofre nessa matilha, não é só porque ele tem esse ambiente hostil para ele, né? Mas é porque no passado dele, ele apanhou muito do dono, né? Ele estava lá o quê? Já há alguns meses nessa família e o dono batia muito nele. Então, veja só, não era só o fato do dono bater nele, ele era agredido pelos outros membros da família também, os outros membros da matilha também, né? Então, observando o contexto, né, o ambiente, o tutor, eu comecei a levantar mais informações sobre a vida pregressa desse cachorro, né? Então, como é o passado dele? O que veio acontecendo com ele? Ele foi apanhando muito. De tanto esse cachorro apanhar, de tanto ele sofrer na mão das pessoas e dos outros cães, ele foi se tornando um cão tímido, com baixa autoestima. Qual é o oposto de uma baixa autoestima? É um cão confiante. É um cão que a hora que você instalar um chicote na frente, ele vai te mostrar o dente, ele vai latir e ele vai proteger o território dele, né? Ou um cão que inserido entre outros cães e pessoas vai se dar muito bem.
e era o contrário desse cachorro, era um cão de baixíssima autoestima, um cão muito tímido, muito medroso. Mas por quê? O passado dele foi um passado de apanhar, sofrer e, digamos assim, cada vez mais ter ali a sua personalidade minada, tá certo? Então, outro fator importante para a gente observar é isso. O que esse cachorro sofreu no passado? O que veio acontecendo com ele? Né? O porquê que ele é tão agressivo? O porquê que ele é tão ansioso? O porquê que ele é tão tímido assim? O que veio acontecendo com ele nessa fase toda? Né? Então é isso, pessoal. É importante a gente levar tudo isso em consideração também. Né? O que aconteceu no passado desse cachorro? Bom, deixa eu só verificar aqui mais alguns detalhes, se tem alguma pergunta aqui. Tá bom. Por enquanto aqui no chat não vi nada, nem no WhatsApp. Baseado nisso que eu falei sobre a vida pregressa do cão, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Vamos seguir então. Sobre o criador, eu já falei para vocês algumas coisas, né? Essa questão aí da... Veja só, né? Vou repetir aqui, né? Só que com poucas palavras, né? Então, o caso daquele Border Collie que com 1 ano e meio começou a desenvolver uma sequência de ataques epiléticos, né? Eram 13 ataques epiléticos por dia, em média. E aí, qual foi a solução que o veterinário encontrou? Olha, dá um calmante para esse cachorro, não tem outra saída, porque aquele ataque epilético era uma falha genética, né? Então o cachorro já nasceu com aquele problema, não tem como curar, tem como você tratar. E qual que é o tratamento? Tomar remédio de tarja preta, tomar remédio que diminuía a atividade cerebral. Tanto é que o efeito colateral desse remédio era o quê? Era o cachorro praticamente dormir o dia inteiro. O cachorro tomava o remédio, diminuía a atividade cerebral, ficava com sono, e aí, qual passou a ser a serventia daquele cachorro? Nenhuma, porque ele ficava o dia inteiro dormindo na base do remédio. Mas aí, o que eu quero alertar vocês aqui, né? Outra variável para ser observada no comportamento canino. O criador, né? Quem está criando aquele cachorro é um canil de confiança, quem está criando é uma pessoa que tem um histórico bom. Outra coisa, né? A pessoa que está criando aqueles cães tem propriedade para estar tratando do assunto, né? Então, veja só, teve esse Border Collie aí, né? Ele foi lá cruzado, né? O pai e a mãe foram lá, fizeram um cruzamento e tal. Não houve nenhum critério de seleção artificial, né? Simplesmente cruzaram. Os dois provavelmente eram criadores sem experiência, né? E aí, um dos dois indivíduos, o macho ou a fêmea que deu a criação, tinha essa falha genética que foi transferida para os outros filhotes que também desenvolveram. É lógico, nem todos os filhotes desenvolveram ataque epilético, mas pelo menos um teve aí uma predisposição maior. E de tanto sofrer ataque epilético, essa cadelinha acabou morrendo com uma parada cardiorrespiratória, né? O coração parou, a respiração parou e a cachorrinha morreu. Mas por quê? O problema começou lá atrás. Uma criação feita sem profissionalismo e sem os devidos cuidados. Tá certo? Outro detalhe importante aqui, eu tinha comentado com vocês sobre o pastor alemão, né? Um pastor alemão que eu estou tratando a agressividade dele. Mas por quê? Porque o canil que criou esse pastor alemão tinha como objetivo criar pastores alemães agressivos. Então eles pegavam o macho, a fêmea que iam procriar, agrediam, amarravam, né, numa árvore e batiam no cachorro, chibateavam o cachorro, para quê? Para ele desenvolver aquele comportamento constantemente agressivo e aquilo influenciar, de uma certa forma, nas características dos filhotes. E foi o que deu. Esse casal que eu estou atendendo comprou o pastor alemão, um filhotinho lá com 2 meses, e quando eu fui fazer a entrevista, quando eu fui conhecer aquele casal, logo no primeiro dia, com 2 meses, aquele filhotinho lá, parecia um bichinho de pelúcia, já latindo, rosnando e vindo no meu calcanhar para morder a barra da minha calça. E, enfim, né, o que eu já, conversando lá com o casal, o que eu já notei, que aquele filhote foi comprado num canil, digamos assim, não muito... O Thales está mandando aqui uma pergunta, se o áudio parou, deixa eu verificar aqui. Em princípio, não. O áudio
Deixa eu ver, não, o áudio aqui, o meu áudio está seguindo normal, Thales. O meu áudio está seguindo normal. Alguém aí não está ouvindo o áudio? Pedro está ouvindo. Alguém mais está com algum problema no áudio? Deixa eu ver, aqui da minha parte está seguindo normalmente. Ah, voltou. Voltou então, Thales, beleza. Então, prosseguindo, né, a questão desse pastor alemão foi a seguinte. Um cachorro extremamente agressivo, mordia os visitantes, tentava atacar as pessoas na rua, causava uma série de inconvenientes para os donos. Mas por quê? Porque o que aconteceu na verdade foi o seguinte, vamos entender, vamos enxergar a questão do criador sob dois pontos de vista. O criador preparar filhotes agressivos a propósito, né? Talvez ele pensasse o seguinte, eu vou criar filhotes agressivos porque eu vou vender para empresas de segurança treinarem cães de guarda e proteção. Por mais que esteja justificado, eu não entendo como sendo assim a melhor escolha. Eu consigo criar um cão para guarda e proteção bom, sem que necessariamente ele seja agressivo. Mas tudo bem, vou respeitar a opinião desse criador. Agora o problema é que esse casal escolheu um pastor alemão, mas não observou em que canil aquele cachorro ia ser comprado. É importante levar isso em conta. Né? Qual é o histórico daquele canil? Quem são aqueles criadores? Né? Qual é a reputação deles? Né? Porque aí você chega lá no canil, compra qualquer cachorro só porque é bonitinho, só porque balança mais o rabo, só porque pulou, olhou para você. Ah, não, aquele cachorro me escolheu, eu vou levar ele. Aí, meu amigo, você leva o cachorro para casa sem saber o que você fez, alguns meses depois ele está te dando uma tremenda dor de cabeça e você está abandonando ele. Né? A verdade é essa. Então, assim, muitas vezes o problema do cachorro que nós estamos observando, o cão que nós estamos treinando, o problema está lá atrás, na criação, na seleção artificial, na maneira e nos cuidados que o criador teve ou deixou de ter. Dia 10 de maio, nós faremos uma outra palestra. Desde eu já tinha divulgado para vocês, né? Desde já os convido a estarem se inscrevendo, uma palestra sobre seleção, criação e desenvolvimento de filhotes. Certo? É bem interessante a gente poder dar esse segmento também. Mas vamos lá. Fechando então aqui o tópico sobre as variáveis externas, recapitulando, falamos sobre o ambiente, o tutor. É importante que o adestrador se conheça enquanto profissional. Né? Será que pelo meu grau de experiência, pelo meu conhecimento, por tudo que eu vi e fiz, eu estou preparado para pegar esse trabalho? Tem muito adestrador que faz isso, não estou falando que está errado. O cara pega um caso muito complexo, ele não se considera apto a estar resolvendo aquilo e ele, de duas uma, ou ele fala, senhora, seu caso não tem solução não, é impossível. Ou então, ele é mais humilde, olha senhora, eu definitivamente não sei por onde começar, portanto eu prefiro não pegar. O problema é que a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, isso os donos já me falaram, eu não nego o serviço. O cachorro está com algum problema, eu falo para a dona o seguinte, olha, você pode ter certeza, eu posso não resolver por completo o seu problema, mas eu farei o melhor para melhorar o seu cachorro. E graças a Deus a gente consegue resultados bons. E aí as pessoas me falam o seguinte, olha, o outro adestrador que veio aqui falou para mim que o meu caso é impossível, que o meu cachorro não ia melhorar. Então assim, não é bom você dar uma resposta dessa. Você acaba tirando a esperança da pessoa e a pessoa assim, ouvindo uma situação dessa, ela pode acabar tomando uma medida drástica. Doando o cachorro, abandonando. Ah não, o adestrador falou que não tem jeito, então eu vou jogar o cachorro fora. Não fala isso. Né? Busca primeiro entender o que de fato acontece e se você não conhecer algum outro profissional que esteja apto para resolver aquilo e você tiver vontade de trabalhar, fala pro dono, seja sincero, abre o jogo, olha, eu posso não resolver por completo o seu problema, mas nós trabalharemos assim, assim, assim. E pode ter certeza, de alguma forma o cachorro melhora. Mas isso depende da experiência e do conhecimento que cada um tem, tá certo? Novamente, né, aqui a vida pregressa do cão é muito importante a gente saber o que aconteceu no passado dele, aliás, entender o que aconteceu no passado e a questão do criador. Deve ser pesquisado antes de qualquer escolha. Há ótimos, bem como perigosos também. Maravilha? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém teria algo a dizer, a perguntar?
Bom, passando para o próximo slide, a gente está chegando aí a praticamente 1h30 de transmissão. Lembrando que o nosso evento tem aí uma previsão de 3 horas. Eu vou passar aqui mais alguns slides, a gente dá um intervalo de 10 minutos para tomar uma água, tomar um café, ir no banheiro e a gente volta depois, tá certo? Mas eu vou passar primeiro aqui mais uns slides e a gente já começa o nosso intervalo. Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês esse slide final aí sobre variáveis externas. É uma foto muito significativa, né? É uma arte aí meio abstrata, meio esquisita, né? Mas ela praticamente retrata muito bem o que acontece entre nós e os cães. Quando você tem um contato com o seu cachorro, né, para passear, para treinar, para fazer qualquer coisa, na verdade você cria um elo com ele, né? Olha lá que bonita essa imagem aí, né? Apesar de estranha, eu vejo ela como uma imagem assim muito bonita, né? Você está lá treinando com ele, você está lá conduzindo ele, você está cercado de problemas, cercado de dificuldades, mas é você lá e o seu cachorro, uma pessoa só, um ser só praticamente, né? E simbolicamente você tem aí um sistema circulatório ligando o cão e a pessoa, né? Isso na prática é verdadeiro. Eu digo assim com muita propriedade que isso faz todo sentido, né? Se você pega o seu cachorro para passear na rua e desde então você sai da sua casa tenso, nervoso, irritado, certamente o seu cachorro sai de casa irritado também. Ele sai estressado. Você transmite para a guia, você transmite através da guia aquele clima tenso que você está sentindo e o seu cachorro fica estressado. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos casos que eu fui tratar, eu pude perceber na hora que o problema era o dono. O dono pegava o cachorro pela guia, começava a caminhar e a maneira como o dono segurava a guia já deixava o cachorro agitado. Aí a pessoa vai perguntar, mas isso aí é muito misticismo, é coisa espiritual. Então, não, pessoal, não tem nada a ver, tá? Isso tem uma explicação científica. Imagine se você fosse o cachorro, né? Coloque-se no lugar do cachorro. Você está andando, a pessoa que está te conduzindo, ela está te enforcando, ela não sabe segurar a guia, porque ela está tensa, ela está com raiva, então ela está passeando com você por obrigação. Ela está puxando a guia com força e isso está irritando o cachorro. É lógico que o cachorro vai ficar agitado. Então, muitas vezes, o problema de um cão agressivo na rua não é porque o cachorro nasceu agressivo, é porque o dono está deixando ele daquele jeito. Isso é muito importante ser observado também, né? Não sei se algum de vocês já andou a cavalo, mas eu gosto muito de andar a cavalo, já fiz curso de equitação também. Aliás, eu fui sargento do exército de cavalaria, né? Então eu treinava muito algumas operações envolvendo a tropa montada a cavalo, né? E uma coisa muito interessante, às vezes o cavalo derruba a pessoa que está montada nele, ou não obedece os comandos, porque a pessoa que está montada nele está tensa, a pessoa está nervosa. Você monta na sela do cavalo e você está tão tenso que pela sua perna, pela maneira como a sua perna está tremendo ou está tensionada, o cavalo percebe isso nas costas dele e aquilo deixa ele irritado, a ponto de ele te derrubar ou ele começar a ficar a ter um comportamento violento. Então, quando você colocar uma guia no cachorro, faça uma autoanálise. Você está disposto a passear? Você está psicologicamente preparado para aquilo? Né? Você está num bom momento? Você não vai descontar a sua raiva, a sua frustração no cachorro quando você estiver passeando? Se estiver tranquilo, pode pôr a guia nele e sair na rua que vai correr tudo bem. Do contrário, melhor esperar outro momento. Tá certo? Por essas e outras que eu praticamente fecho aqui essa primeira etapa com essa imagem, mas eu gostaria só de concluir com mais um detalhe, né? Saiba que existem vários tipos de condutores. Quem é o condutor? É a pessoa que está conduzindo o cachorro na rua. É a pessoa que está adestrando o cachorro. Né? Quando eu digo condutor, não é só colocar a coleira e sair na rua. Entenda-se dono, entenda-se adestrador, entenda-se pet sitter, dog walker, pet groomer, que é o pessoal que faz os cuidadores de cães, né? Quem trabalha com banho ou tosa. O cara que está lá fazendo o banho e tosa não vai necessariamente passear o cachorro na rua, mas ele vai manusear o cachorro. Será que a sua mão lá no cachorro, na hora de passar um shampoo, secá-lo, não vai dizer alguma coisa a seu respeito? Será que o seu estado de ânimo não vai interferir no comportamento do cachorro?
Então é importante isso ser levado em consideração também. Com relação aos tipos de condutores, nós temos aqui as pessoas que evitam conflito, né? Eu vou falar primeiro cada um deles, depois eu vou dar as explicações. O condutor anticonflito, o condutor... Peraí, deixa eu só resolver uma situação aqui. Ah, tá certo, desculpem. O condutor anticonflito. O condutor anticonflito, pessoal, é aquele camarada que, digamos assim, diante de um problema que o cachorro está apresentando, ele se omite. Ele não quer conduzir, ele não quer resolver o problema do cachorro, ele não quer conduzir o cachorro, né? Vou dar um exemplo aqui. Você está andando com um Rottweiler na rua, né? Um Rottweiler assim com um temperamento forte, um cão assim propenso a atacar as pessoas na rua, né? É um problema que o cachorro tem, é um problema que tem que ser resolvido. E quem tem que tomar essa iniciativa é o dono. Só que esse dono é um dono anticonflito, é uma pessoa que não quer resolver o problema, né? Então é o tipo de pessoa problemática, é o tipo de pessoa que o cachorro percebe essa postura anticonflitiva do dono, e aí é uma coisa que faz o cachorro se sentir cada vez mais autoconfiante a agir dessa forma na rua. Muitos cães são agressivos, muitos cães são descontrolados, porque um condutor é um condutor anticonflito. É uma pessoa que não quer assumir a responsabilidade de liderar aquele cachorro, não quer assumir a responsabilidade de corrigi-lo, né? Tem o outro condutor, que é o condutor nivelador. O nivelador, vamos entender ele como um líder também. Por quê? Porque ele primeiro vai buscar se entender, né? Então, por exemplo, né, se ele está num bom momento para passear, ou se não, né? Mas enfim, ele começa a se conhecer primeiramente. Eu estou preparado para fazer aquele passeio, eu estou preparado para treinar meu cachorro no momento. E é a ocasião em que ele observa o cão dele. O meu cão é muito agressivo, o meu cão é muito desobediente. O meu cão, ele é um cão tímido, é um cão que não tem autoconfiança, então eu vou criar condições para que ele se sinta autoconfiante. Meu cão é agressivo, vou criar condições para que ele me respeite e respeite quem está à volta. Então o condutor nivelador é aquele camarada que conhece a si mesmo, conhece o seu cachorro e nivela a situação. Cria uma situação equilibrada de trabalho, uma situação de passeio, né? Eu tenho outros dois tipos de condutor aqui para estar explicando para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, como a gente fechou aqui 1h30, vamos dar o nosso intervalo de 10, 15 minutos para tomar uma água, ir no banheiro. Vamos colocar aqui 10 minutos de intervalo, eu acho que já é o suficiente. Daqui a 10 minutos então eu volto, a gente segue com a nossa apresentação, eu vou até pausar aqui a nossa gravação, né? E a gente retoma então daqui a 10 minutos e partimos aqui para as etapas finais. Beleza? Então, pessoal, até daqui a pouco. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp.